Josué orou e o sol parou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe você conectado com este vídeo. Nós vamos ler a palavra de Deus e nela vamos meditar. Hoje o faremos em Josué, capítulo 10, versículos 8 e versículos 12 até o 14. A palavra de Deus diz assim: E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do justo? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém? Minha gente, nós já comentamos em ocasião passada que Josué foi o sucessor de Moisés para colocar o povo na terra prometida. Acontece que a terra prometida estava ocupada por vários povos, os cananeus, que também eram chamados de amorreus. E depois da conquista da cidade de Jericó, depois da conquista da cidade de Ai, entre os moradores de Canaã estavam os gibeonitas, que, sabendo da força e do poder de Israel, a força e o poder de Deus de Israel, fingindo-se serem de uma terra distante, através de um plano engenhoso, eles conseguiram fazer uma aliança com Josué, enganando Josué. E assim, eles nesta aliança se comprometeram a servir Israel, e em contrapartida Israel se comprometeria a poupar-lhes a vida e também a proteger dos ataques dos inimigos. Mas quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ficou sabendo que os gibeonitas, sendo cananeus, fizeram aliança com Israel, mobilizou outros 4 reinos e vieram agora em 5 para pelejar contra os gibeonitas. E assim fizeram, só que os gibeonitas ficaram sabendo e pediram socorro a Josué, que levantou com seu exército de Gilgai, viajou por toda uma noite e compareceu de manhã no arraial dos gibeonitas e conseguiu surpreender as forças aliadas de Adonisedeque, e que, apavorados, alvoroçados e confusos, fugiram. E durante esta fuga Deus mandou saraiva, pedras do céu, e matou toda essa gente. Só que Josué percebeu que um dia era muito pouco para a execução desta tarefa, o dia era curto para isso. Então Josué se dirigiu ao céu diante dos olhos de todo o povo e orou, ordenando que o sol parasse no meio dos céus de Gibeão e que a lua também ficasse detida no vale de Aijalon. E assim aconteceu. E a Bíblia diz que realmente o sol parou e a lua ficou detida também, ambos por quase um dia inteiro. E o versículo 14 vai dizer que nunca houve na história um dia semelhante a esse, um dia de quase 48 horas. Ou seja, o sol ficou parado pelo tempo que foi necessário, o dia em claro, até que Josué consumasse a matança de todos os seus inimigos. É isto que a Bíblia fala. Os críticos da Bíblia dizem que o sol não parou, porque ele não gira, na realidade foi a terra que parou.
Mas a Bíblia não está discutindo ciência, até porque naquele passado distante, a ciência não sabia se era a Terra ou o Sol quem girava. E, além do que, ainda hoje, em pleno século XXI, depois de Cristo, nós ainda falamos assim. Nós falamos o Sol nasce, o Sol se põe, quando na realidade o Sol nem nasce e o Sol não se põe também. Mas nós falamos assim e ninguém é criticado por isso. Mas a Bíblia não estava discutindo ciência, estava apenas narrando fato. E esse fato está narrado, diz a própria palavra de Deus, que está narrado nela, no livro do justo, no livro de Deus. Amém, minha gente? Foi um dia único, um dia ímpar, um dia sem paralelo, e foi um fato monumental, um milagre altamente expressivo no meio do povo de Deus. Mas o que nós aprendemos com isso? Entre tantas outras coisas, eu quero mencionar pelo menos 3 ou 4 coisas que nós aprendemos aqui. A primeira coisa que nós aprendemos deste fato é que Deus é criador de tudo. E por Ele ser criador de tudo, Deus não está sujeito à lógica da ciência. A ciência vai dizer que isso é impossível, até porque se a Terra parar de girar, ela perde a sua força de atração, ela perde a pressão atmosférica. Logo, todos os corpos, tudo que há na face da Terra é automaticamente expelida para o espaço, literalmente vai para o espaço. Então é impossível a Terra parar. E nós concordamos com a ciência, é impossível mesmo a Terra parar, mas é impossível para o homem. Mas não é impossível para Deus, até porque para Deus todas as coisas são possíveis. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus Cristo. E Josué creu, e porque ele creu, ele pôde, aos olhos de todo Israel, dar ordem ao sol, e o sol obedeceu e ficou paradinho por quase um dia inteiro no meio do céu da terra de Gibeão. Amém, minha gente? Então essa é a primeira lição. Deus não está sujeito à lógica da ciência. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui é que a ciência só vai até os limites das leis da física. A ciência só vai até os limites do seu próprio conhecimento. Mas Deus tem muitas outras leis que a ciência desconhece. A ciência pode dominar muitas coisas aqui na face da terra, mas a ciência não domina as leis de Deus. Deus é imanente. Deus transcende tudo que nós conhecemos nesse mundo físico, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus tem poder infinito, Deus tem poder ilimitado, por isso é muito primário, é até mesmo grosseiro dizer que Deus está limitado ao poder da ciência. Não, é impossível o homem querer limitar o Deus infinito na pequena gaiola da mente finita do conhecimento humano. É muita pretensão humana querer limitar a Deus. Deus não se limita às leis da ciência. Deus é simplesmente ilimitado. Deus não é poderoso. Deus é todo poderoso, criador dessas leis, dominador desta e de muitas outras leis que regem o universo. E de vez em quando Deus mostra um pouquinho do seu poder. De vez em quando Deus dá uma pequena amostra grátis daquilo que Ele é capaz, do seu imenso poder. E quase sempre essas amostras que Deus dá em forma de milagre é sempre atendendo à oração de um servo justo. Amém? E uma terceira lição que nós aprendemos aqui é que Deus move literalmente os céus e a terra para honrar a nossa fé, para atender um servo fiel e para socorrer o seu povo. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa.
Josué orou e disse diante de todo o povo, todos estavam vendo, não foi um fato isolado, o sol para, e o sol parou mesmo. Lua está proibida de caminhar, e a lua obedeceu esta ordem e freou o seu trajeto. Aqui, literalmente, o tempo parou. Eu me lembro, eu até já comentei numa outra mensagem, num outro vídeo passado, que é impossível parar o tempo, mas Josué parou. Arthurzinho tinha uma música lá pela década de 70, que diz: se eu pudesse eu parava o tempo, não deixava o tempo correr. O tempo dá medo na gente, faz a gente envelhecer, porque o tempo não para, é impossível. Mas quando é necessário, através da oração de um servo fiel, Deus para o tempo. Josué conseguiu esta façanha, conseguiu esta proeza de parar o tempo, pelo tempo que foi necessário para a execução da sua missão. E Deus ouviu a sua oração. E a Bíblia fala que nunca houve um dia igual este, porque Deus ouviu a voz de um homem, de um ser humano. Então, minha gente, esta é a nossa garantia. Deus peleja a nossa peleja, Deus luta a nossa própria luta, e o mais importante, Deus garante a nossa vitória. Não é bonito isso, minha gente? Então eu quero fazer uma aplicação rápida aqui, minha gente. Deus fez tudo isto para garantir a vitória dos gibeonitas, porque os gibeonitas, mesmo sendo inimigo, temeram o Deus de Israel, e através de um meio até ilícito, mas conseguiram fazer uma aliança com o povo de Deus. E Deus honra alianças. Por isso, minha gente, é muito perigoso quebrar alianças quando elas são feitas em Deus. Porque Deus honra aliança, e quebrar alianças feitas em Deus traz consequências drásticas para a nossa vida pessoal. Quebre aliança com o inimigo. Com o inimigo nós não temos compromisso nenhum. Se em algum momento do seu passado você fez algum tipo de aliança com Satanás, inimigos de nossas almas, você pode quebrar com a autoridade do poder do nome de Jesus Cristo. Mas a aliança feita em Deus não quebre jamais. Inclusive a aliança do casamento é uma aliança. Aliança significa aliar-se. Então Deus leva a sério a aliança. Os gibeonitas aliaram-se a Israel, e Deus fez com que Josué, para honrar essa aliança, saísse de Gilgai e fosse ao socorro dos gibeonitas. E Deus agiu e se manifestou um dos maiores milagres de toda a história da humanidade, fazendo o sol parar no meio do céu. Amém? Então Deus honra aliança, e a melhor de todas as alianças é que Deus faz aliança conosco, a menos que a gente não queira. Ele celebra essa aliança através do sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz, e Jesus falando na sua ceia, quando ele instituiu a ceia, que derramaria, como de fato derramou, o sangue da nova e eterna aliança. E esse sangue é para aliar o homem com Deus. Então, através do sangue de Jesus, nós somos aliados de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vale a pena fazer aliança com Deus, porque Ele move os céus e a terra, se necessário for, para nos socorrer. Eu acredito que depois de ouvir isso, você vai querer fazer uma aliança com Deus, se você não tem. Não é verdade? Vale a pena, não vale? E é possível, através do sangue de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esta palavra que veio do teu coração. Que o Senhor aplique no coração de quem ouviu, Senhor Deus, esta mensagem. Que o teu Espírito os convença de que vale a pena aliar-se ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero te pedir de maneira muito especial pelos nossos familiares, meu Pai, que o Senhor atinja-os, meu Pai, levando-os a fazer uma aliança com o Senhor, através do bendito e maravilhoso sangue do teu amado Filho Jesus. Peço, meu Pai, a tua bênção também sobre todos os teus servos
que já têm essa aliança contigo e que estão espalhados por toda a superfície da terra. E todos que creem, digam amém e graças a Deus. Josué orou e o sol parou.